Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, na doutrina da Igreja Católica, a Santa Igreja é infalível, pois o Espírito Santo é quem preserva a Igreja de erros que contradizem suas doutrinas essenciais, especialmente nas questões de fé e moral. A infalibilidade se manifesta através do Papa quando ensina ex cátedra, ou seja, de forma solene ou em concílios ecumênicos, garantindo a verdade e a perenidade da fé até o fim dos tempos. Essa autoridade vem do fundador da Igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse a São Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18: "Sobre esta rocha edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." O mesmo Senhor Jesus também disse a São Pedro em São Lucas capítulo 22, versículo 32, que sua fé não falharia e que ele deveria confirmar os seus irmãos nessa fé, ou seja, a fé da Igreja. E para fechar com chave de ouro essa verdade bíblica, temos ainda a promessa de Jesus de que o Espírito Santo é quem guia a Igreja por toda a verdade. Por esse motivo, a própria Igreja é o sustentáculo e a coluna da verdade. Amados, eu quero compartilhar com vocês um testemunho muito poderoso da transformação que o Santo Terço opera na vida das pessoas. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo nesse momento teriam muitas experiências com o Santo Terço, como diz naquela canção do Padre Zezinho: orar costuma fazer bem. Todos os dias eu chegava para passar visita e ela estava lá. E a dona Margarida, ela nunca recebia visitas. Eu achava aquela situação muito estranha, né? Era uma senhora de 70 e poucos anos de idade. Ela tinha uma neoplasia intestinal grave, mas estava lúcida, consciente. E aí, num belo dia eu cheguei para ela e falei: "Dona Margarida, por que a senhora nunca recebe visita?" Ela disse: "Meu filho, eu fui muito ruim a minha vida toda. Os meus familiares todos me abandonaram. Eles moram aqui perto, meu ex-marido, meus filhos, minhas noras, meus netos. Mas ninguém quer me ver. Eu fui muito ruim." Eu me dei conta naquele exato momento de que eu não tinha nenhuma solução que a razão pudesse me dar para aquilo. E eu disse para ela: "Dona Margarida, a senhora reza?" Ela disse: "Eu já tentei de tudo." Eu falei: "A senhora já ouviu falar no terço?" Ela falou: "Já, ficar contando bolinha." Eu falei: "Então, eu vou te dar um terço." Entreguei um terço na mão dela e falei assim: "Começa a contar bolinha. Vai fazendo essas Ave Marias aí, vai rezando os Pai Nossos e veja se acontece alguma coisa." Ela: "Tá bem." Dia após dia eu ia na UTI e tava a dona Margarida rezando o terço o tempo todo. Ela não largava mais o terço depois disso. Eu saí pra fazer uma viagem. Na segunda-feira eu voltei e a dona Margarida não estava mais lá. Procurei a doutora Cacilda, falei: "Doutora, o que aconteceu?" Ela disse: "Bom, a dona Margarida faleceu." Eu falei: "Bom, que pena, né?" Ela falou: "Bom, mas eu já esperava que isso fosse acontecer depois de tudo aquilo." Eu falei: "De tudo aquilo o que, doutora?" Ela falou: "Bom, no sábado, no horário de visitas, havia uma multidão de pessoas lá fora. O ex-marido estava lá, os 3 filhos, as noras, os netos. Como ela nunca recebia visitas e eu sabia que ela já estava num estado muito grave, eu resolvi permitir que todos eles entrassem, o que é muito raro da gente fazer na UTI. E o que aconteceu?" Ela falou assim: "Bom, dona Margarida pediu perdão para todos os familiares. E no domingo pela manhã cedinho ela morreu." E para encerrar o vídeo de hoje, não podemos deixar de acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, se você ainda não me conhece, e hoje eu vim trazer um breve testemunho para vocês que é sobre a minha história com Maria. A história não é muito extensa, mas eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade para ver Maria como uma figura de mãe, para entender as palavras de Jesus no Calvário, quando ele entrega Maria a São João como mãe e São João a Maria como filho. E não só a São João, mas a cada um de nós também. Nós temos a graça de ter como mãe a mãe de Jesus, a mulher que foi a escolhida antes mesmo de nascer para gerar o Salvador do mundo, que em todas as mulheres da história da humanidade foi a escolhida para gerar o Filho de Deus. Isso mostra o quão amada e agraciada ela é, e se não me engano foi São Maximiliano Maria Kolbe que disse: "Nunca tenha medo de amar Nossa Senhora, porque você nunca vai amá-la mais do que Jesus amou." E no começo da minha conversão, se você não sabe, eu passei 4, 5 anos da minha vida sendo protestante. E nessa igreja que eu frequentava com os meus pais, eles pregavam um ódio mortal à Igreja Católica. A meta deles realmente era fazer com que as pessoas pegassem ódio da Igreja Católica, de nenhuma outra religião, de nenhuma outra igreja, mas da Igreja Católica. E eles iam inventar várias mentiras e fazer comentários maldosos e tentar realmente fazer as pessoas zombarem
debocharem e pegarem um ódio mortal pela igreja. E também por Nossa Senhora. Eram pessoas muito ignorantes, pessoas muito ruins, me machucaram não só espiritualmente, mas também humanamente, muitas vezes. E isso deixou uma ferida muito grande no meu coração, porque eu não conseguia mais olhar nem pra igreja, nem pra Nossa Senhora com bons olhos. Eu peguei um ódio de Nossa Senhora, eu peguei um ódio da igreja católica, e aquilo não tinha o menor fundamento, era simplesmente baseado naquilo que aquelas pessoas tentaram infiltrar na minha cabeça e funcionou. E eu tinha uma amiga que sempre me chamava pra igreja, mas justamente por isso eu sempre me recusava a ir, eu nunca aceitei. E mesmo quando eu parei de frequentar a igreja protestante, eu ainda não conseguia me aproximar da igreja católica por conta de todo aquele ódio que tinha no meu coração. E isso me lembra de Gênesis, capítulo 4, se eu não tô enganada, onde Deus diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua geração e a dela. E nós somos a geração da mulher. Naquela época nem me passou pela cabeça que como é que poderia estar certo pessoas que diziam amar Jesus Cristo, mas pregavam ódio contra sua mãe. Você pode me amar infinitamente, mas se você vier falar mal da minha mãe pra mim, meu amigo... Aconteceu que eu acabei aceitando o convite da minha amiga pra ir no grupo de oração dela, que era um grupo de oração católico. E aí eu comecei a minha caminhada com Deus mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo ainda fechada, mesmo sem sentir coisas sobrenaturais, que é o que muita gente espera. Mas realmente ouvindo aquilo, eu comecei a perceber que fazia sentido, eu comecei a perceber que alguma coisa que parecia faltar em mim estava começando a ser completa. E tudo parecia tão certo, mas ao mesmo tempo me assustava tanto. Porque não era o que eu acreditava, aquilo batia de frente com tudo que eu tinha, com todas as certezas que eu tinha, mesmo que as minhas certezas não tivessem fundamento nenhum. Se você não sabe, estamos agora no mês de maio, que é o mês de Maria, e em maio de 2013, que foi esse ano da minha conversão, eu já estava participando da igreja por mais ou menos 3 meses, mas eu não conseguia me doar inteiramente. Tinha muitas orações que eu não fazia, tinha muitos momentos que eu ia ficar de cara feia pro padre, ou pro pregador, ou pro seja lá quem for que estivesse na frente. E eu não conseguia abrir o meu coração pra Jesus entrar, porque eu não tava me doando inteiramente, eu não tava me despojando inteiramente por ele. E aí, no mês de maio, teve uma vigília mariana, e nessa vigília eu percebi que ou eu ia ter que me doar inteiramente, ou eu ia ter que retroceder inteiramente, porque não dava pra continuar no meio termo. Mas a ideia de retroceder me assustou. Então eu virei pra uma imagem de Nossa Senhora que tinha ali, e eu falei: mãe, se tudo isso que estão me falando é verdade, me ajuda a acreditar. Foi um momento decisivo, porque mesmo sem eu acreditar na maternidade de Maria, eu disse: mãe. E mesmo sem acreditar que ela possa interceder, eu falei: me ajuda. E como mãe, ela não ignora o pedido dos seus filhos. A partir daquele momento, não teve mais um segundo da minha vida que eu duvidei. Pelo contrário, eu fui cada vez estudando mais e achando as respostas para as minhas perguntas, desmascarando todas as mentiras que colocaram na minha cabeça. E realmente eu tomei uma decisão, não foi uma coisa de sentimento, não foi uma experiência sobrenatural que eu tive, mas eu tomei a decisão. E a cada dia eu fui caminhando mais e chegando mais perto de Jesus através da ajuda dela. E quando foi em 2014, 1 ano e alguns meses depois, eu me consagrei à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E ela, como mãe, continua do meu lado, me apoiando, me intercedendo e me levando para mais perto de Jesus. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha história com Maria. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. As minhas redes sociais estão aqui na descrição para vocês me seguirem. Um grande beijo a todos e salve Maria Imaculada! Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus, um final de semana repleto das bênçãos do Senhor. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.